Olha só, pessoal, a semana começa com a expectativa de manifestação contra o presidente do IBGE em frente à sede do Instituto no Rio de Janeiro. Pouco mais de um ano após tomar posse, uma rebelião no IBGE explicita algumas críticas à gestão de Márcio Pockmann à frente do Instituto e pede a exoneração do presidente do órgão. O Sindicato dos Servidores do IBGE fala em comportamento autoritário e falta de transparência. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Rita Mundim, trabalha com indicadores importantes, como o PIB e também a inflação do país. Como é que você está lendo essa nova crise, posso dizer, no governo Lula, né? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Eu acho que é uma crise seríssima, porque ela trata da credibilidade do Brasil. Nós estamos no século XXI, onde todas as decisões são tomadas em cima de dados, de estatísticas. Nós estamos falando da Casa de Estatísticas do país. Calcula o crescimento, calcula a própria inflação oficial, e essas estatísticas são norteadores para as tomadas de decisão em políticas públicas e tomadas de decisão do próprio mercado. Então, falta de aviso não foi. O Márcio Pockmann, ele já tinha um histórico, ele foi presidente do IPEA, ele trabalhava com Mangabeira Unger junto a Dilma, no governo Dilma, e eles criaram naquela época, na Secretaria de Desenvolvimento Social, uma pirâmide de renda totalmente, não diria falsa, né? Mas eles queriam provar que no governo Dilma, a população brasileira tinha virado 70% dela classe média, o que não era e não é a verdade. Isso pela estratificação da renda em cima do pagamento de auxílios, né? Porque você colocava as famílias lá, cada família com 4 indivíduos, e eles criaram essa pirâmide aí da classe média brasileira, que nunca aconteceu da gente ter 70% da população na classe média. Os ex-presidentes do IBGE, quando viram a indicação do nome de Pockmann para a presidência, fizeram uma carta pedindo que houvesse uma mudança na indicação. Só que Pockmann é escolha pessoal do presidente Lula, escolha do PT, escolha do próprio partido. Então, eu me lembro na época, o Edmar Baixa, o Paulo Rabelo Castro, se não me engano, o Eduardo Rios Neto, que tinha sido o último presidente, todos eles se mostraram temerários pela indicação de um político por um cargo tão técnico. Então, está aí na mesa. E essa crise é séria, seríssima, e o mercado precificou. O dólar disparou, o dólar subiu quase 2% na sexta-feira, depois de cair por 7 pregões consecutivos. A bolsa caiu 1,5% e as taxas de juros pipocaram para cima, mostrando a falta de credibilidade até no cálculo da própria inflação, do próprio IPCA. E amanhã nós teremos a divulgação da prévia de setembro, IPCA 15. Vamos ver o que vem por aí. William Travassos, crise ou luta de classe, hein? Bom dia para você. Eu acho que, concordo com a Rita, porque quando o Pockmann foi indicado, ele vinha de uma ala mais radical do PT, né? E muitos criticaram esse pensamento terraplanista, né? Dentro da cabeça do Pockmann, dentro da economia, que era uma coisa mais da década de 60. Então tinham muitas preocupações de você manipular os dados do IBGE para tentar mostrar uma realidade diferente do que nós estamos vivendo. Então existe sim essa preocupação, mas nesse caso eu vejo a turma do IBGE fazendo essa mobilização porque o cara criou lá o IBGE+, uma autarquia que vai poder contratar com um CLT num regime diferente dos funcionários públicos. E isso provavelmente mexeu justamente em todo o funcionalismo ali. O cara disse, como é que é? Vai entrar um coleguinha diferente aqui. Então, eu acredito que essa movimentação toda do IBGE é muito em função do desconforto do funcionário do IBGE. É claro, tem críticas em relação ao excesso de viagens. Poxa, um instituto que não tem tanta grana, tá com a grana curta e você tá fazendo várias viagens, então eles vão pegar no pé. É como se chega um administrador novo na Itatiaia e muda a regra do jogo. Fala assim, olha, agora a conversa de redação vai ser às 7 da manhã. Aí a gente pode falar assim, não, mas nós não concordamos, nós queremos agora o conversa às 8h40. Não, mas ele mudou a regra. Ok, eu acho que isso está muito voltado por uma briga de classes do que realmente por uma manipulação de dados ou algo nesse sentido. Marcelo da Fonseca, e essa crise, ela estourou
na última sexta-feira. Isso foi digerido ali no fim de semana e hoje os funcionários anunciando uma manifestação lá para a sede do IBGE no Rio de Janeiro. Como é que você está vendo isso tudo, hein? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. É curioso, né, Júnior? Porque houve uma grande expectativa que com o governo Lula o diálogo com as categorias do funcionalismo público seriam melhores. E até na campanha, né, de 2022 essa promessa foi muito ressaltada, foi muito apontada pelas lideranças petistas. E o que a gente viu desde 2023 para cá é o contrário, né? A gente vê que algumas categorias estão tendo dificuldade maior ainda de conversar com o governo federal, com o Palácio do Planalto, né? A gente viu as universidades ficarem em greve por quase 3 meses no ano passado. A gente vê o IBAMA, né, esse ano, diante dessa calamidade toda dos incêndios, o IBAMA ficou um tempão com greve. E agora a gente vê o IBGE também enfrentar isso. Parece que o diálogo, a expectativa do diálogo não aconteceu como algumas categorias esperavam. E aí está tendo essa insatisfação. E aí eu acho que expõe um pouco a hipocrisia de alguns grupos políticos do Brasil. Porque em 2022, quando o censo foi suspenso do IBGE, criticaram muito o ex-presidente Bolsonaro por isso. Né? O governo Bolsonaro, o governo de direita não valoriza o IBGE, não valoriza o censo, as pesquisas. E agora a gente vê muitos grupos, né, que antes criticaram muito, tratando a coisa de uma forma totalmente diferente, aceitando, passando pano. Parece que uma coisa é quando você é oposição, você critica de forma até indiscriminada. Quando você é governo, você tem que atuar de forma diferente e aí você tem que lidar com orçamento curto, com falta de recurso, com dificuldade, com demandas dos servidores. Talvez o governo do presidente Lula vai ter que voltar, né, naquele Lula dos anos 80, anos 90, para voltar a ouvir o que os servidores realmente querem. Senão vai continuar enfrentando muitas greves.